Deus, obrigado, Pai, por estar aqui, ó Deus, na Tua presença, ó Deus. Toca os nossos corações, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a te sentir, ó Deus. Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor incomoda o nosso coração, ó Deus, a te louvar, ó Deus, a pensar no Senhor, ó Deus. Obrigado pelos problemas que a gente enfrenta também. A gente sabe, ó Deus, que em todas as coisas a gente aprende e tudo contribui, ó Pai, para o nosso bem, pois a gente te ama, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a não fraquejar no nosso amor pelo Senhor, ó Deus, a estar sempre e constantemente tendo o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Deus. Nos ajude a ter, ó Pai, um coração de adorador, ó Deus, e a ter consciência, ó Pai, dessa essência, Pai, da adoração, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude, ó Pai, sempre ter o Senhor como foco, sempre ter o Senhor, ó Pai, primeiro nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti.
todo o nosso louvor, ó Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, assim, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. 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 Senhor Deus, eu peço para que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui, Senhor, reunidos para louvar o Teu nome, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está assistindo também a esse culto, ó Pai, seja hoje ou durante a semana que vai assistir. Que o Senhor esteja se fazendo presente naquele lugar, ó Pai, fazendo com que as pessoas tenham consciência da Tua presença e que realmente consigam Te louvar acima de todas as coisas, independentemente do que tem passado, das preocupações, de tudo que tem acontecido, ó Pai. Agora, em especial, queremos colocar
a vida da filha da amiga da Leni, ó Pai. O Senhor sabe o que tem passado pela cabeça dela, as dificuldades que ela tem tido, Senhor. A sua mãe tem estado muito preocupada, ó Pai. Que o Senhor possa mudar a vida dela, transformar, ó Pai, mostrar como o Senhor a ama e quer cuidar dela, Senhor, e assim possa tranquilizar a sua mãe, ó Pai. Eu peço também por todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um, ó Pai, visitando em suas camas, ó Pai, que o Senhor possa aliviar a dor, ó Pai, que o Senhor possa tirar toda dificuldade que estejam tendo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço pela vida principalmente do Eliel, pela vida também do Fernando, ó Pai, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, fortalecendo a cada dia mais, dando mais saúde, ó Pai, para que eles possam se recuperar rapidamente, Senhor. Eu peço para que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que estão com problemas também psicológicos, ó Pai, devido à quarentena, que o Senhor possa estar com eles também, Senhor, mostrando como o Senhor o ama, ó Pai, como o Senhor ama cada um deles, como o Senhor se importa com cada um deles, ó Pai, e que cada um de nós tenhamos a consciência, ó Pai, de que é um momento de buscarmos mais a Ti, de buscarmos mais intimidade com o Senhor, aprendermos mais de Ti, ó Pai, para que possamos ter uma vida diferente, Senhor. Uma vida que não volte ao normal, mas que possa experimentar uma nova vida, uma nova maneira de se viver, ó Pai. Ajude-nos a corrigir o que fazíamos de errado e começarmos a viver de uma forma que realmente coloca a nossa vida diante de Ti para viver uma vida que Te agrade, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe agora também a mensagem, ó Pai, para que cada coração esteja preparado para receber essa mensagem, Senhor, meditar nela durante a semana e realmente praticar, fazendo a Tua vontade, estando no centro do Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de falar para cada um também que, caso tenham algum motivo de oração, de louvor, ou pode colocar aqui no chat, ou se não, pode mandar mensagem no nosso Instagram também, no particular, no privado, ou mandar para qualquer membro daqui por WhatsApp, que a gente quer colocar a vida de cada um em oração. Temos vivido dias difíceis, todavia uma certeza existe em nosso coração: não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Ele que nos tem encorajado, nos tem dado forças, nos tem incentivado a prosseguir, a seguir em frente. Hoje queremos que você tenha em mente ou em mãos o texto da palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Nós não exibiremos o texto aqui, mas você pode estar com a sua Bíblia aberta ou com o seu celular. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, do versículo 4 até o final deste capítulo, é o texto em que basearemos a nossa mensagem de hoje. A nossa mente trabalha de forma muito acelerada. Rapidamente vemos as coisas e mais rapidamente ainda julgamos aquilo que vemos. Precisamos ter em mente que nem tudo o que vemos de fato é aquilo que a nossa mente está entendendo que existe. Israel e Moabe, vamos contar a história de uma das batalhas entre essas duas nações. Sempre foram inimigas. Lutavam todo o tempo por espaço, por riquezas, por poder. E devemos lembrar que desde os reinados de Saul e de Davi, os moabitas foram subjugados a Israel. É verdade que ainda mantinham sua autonomia política, mas desde então pagavam impostos, altos impostos aos reis de Israel em troca de proteção militar. Versículo 4 do nosso texto mesmo diz que Mesa, o rei dos moabitas,
pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Era muita coisa. Para entender um pouco a razão da inimizade entre esses dois povos, devemos recordar que Amon e Moabe eram os filhos de Ló. Desde os dias antigos, quando Ló se apartou de Abraão, criou-se um ranço de inveja e também de ódio entre eles. Moabe conhecia as histórias de Israel e ficava dividido entre dois sentimentos. Um de admiração pelos livramentos e pelas bênçãos de Jeová sobre Israel. E o outro de ódio, porque os israelitas julgavam-se melhores que os moabitas. E alegavam ainda que o seu Deus era mais poderoso que Camus, o Deus dos moabitas. E o ódio cresceu tanto, mas tanto que quando Israel foi subjugado pelos assírios, os moabitas fizeram festa, se regozijaram, o que provocou a ira de Jeová, que prometeu destruição ampla e total desse povo. Pois bem, no nosso texto, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Jorão. Versículo 5. O motivo não é revelado, não está claro nas Escrituras. Israel e Judá, que tinham governos independentes, vez ou outra faziam alianças de cooperação em projetos de interesses comuns. Dada essa revolta do rei de Moabe ao rei Jorão, rei de Israel, este rei buscou em Josafá, que era o rei de Judá, apoio para combater ao rei de Moabe. Josafá então respondeu a Jorão: subirei contigo, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 7. Isto é, seriam um só exército. Decidida a parceria, então tomaram o caminho do deserto na direção de Edom. E o verso 9 do nosso texto diz que o rei de Edom se juntou a estes dois reis para combater ao rei de Moabe. Certamente, o rei de Edom tinha motivos para isto e entendeu que esta era uma grande oportunidade para cobrar de Mesa, o rei moabita, alguma dívida. Toda batalha gera tensão. E as tensões repercutem de maneiras peculiares em uns e em outros. E como sempre dizemos, os servos do Senhor não estão livres delas. Todavia, a maneira como as enfrentam faz toda a diferença. E isso tem a ver com aquilo que cada um vê nessas tensões. É preciso lembrar e enfatizar que aquilo que vemos nem sempre é o que está acontecendo.
E eu vou usar desta constatação para discorrer a meditação de hoje, estabelecendo justamente esta frase como tema. O que se vê não é o que parece. Como isto se deu na batalha dos israelitas com apoio dos judeus e dos edomitas contra os moabitas? Primeira coisa que se percebe, conforme o versículo 10, Jorão, o rei de Israel, viu o seu povo entregue nas mãos de Moabe. Jorão viu Israel entregue nas mãos de Moabe. Disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Após 7 dias de marcha, um adversário natural se agigantou diante deles: a falta de água. Não havia uma gota sequer de água, nem para o exército, nem para os animais de cada um. Seria essa falta de água um prenúncio de fracasso na empreitada? Cairiam eles nas mãos do rei de Moabe? Jorão sabia que a sede enfraqueceria a todos. Pouco a pouco, levaria ao desânimo e ao desespero. Dizem que podemos ficar dias e dias sem comer e ainda sobreviveremos. Mas sem beber, a falta de água logo levará à desidratação, ao delírio, à loucura e também pode levar à morte. O ímpeto com que Jorão saiu de Samaria, a gana para destruir o inimigo, a esperança de grande vitória, pouco a pouco foram logo transformados em pessimismo, em abatimento e em desespero. Estamos entregues, sucumbiremos, morreremos todos. Pensamentos assim passavam pela mente de Jorão. E esta é a reação daquele que vê os problemas sempre maiores e impossíveis de serem resolvidos. Antes mesmo de enfrentá-los, na primeira adversidade, logo se encolhem, se amedrontam, se enchem de pessimismo, se acovardam e acabam desistindo. Quando se vê os problemas maiores do que realmente são, a tragédia logo se anuncia. Jorão viu Israel entregue nas mãos de Moabe. No outro extremo, temos o exemplo de Mesa, o rei de Moabe e todo o seu povo, os moabitas. Como que eles viram esta situação de guerra? Em segundo, Moabe viu os reis inimigos se autodestruindo. Versículo 23. Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa
ó Moabe. Essa frase foi dita no dia da batalha, logo ao amanhecer, quando os moabitas viram o sol refletindo na água com uma coloração mais escura, um vermelhão que se assemelhava ao sangue. Longe de significar segurança, confiança e pensamento positivo, a interpretação errônea quanto à coloração da água colaborou com o espírito de soberba e de arrogância dos moabitas. Cheios de si e de vanglória, julgaram que o inimigo já estava destruído. Nem precisariam lutar. A batalha já estava vencida. E para os moabitas, ver Israel abatido era um delírio. Sinal de que eles não eram melhores que os moabitas. E nem o seu Deus mais poderoso que o Deus deles. Devemos lembrar que o arrogante e o soberbo andam sempre a um passo da queda e da tragédia. Agora quero mostrar o modo como Josafá viu a situação de guerra e com que motivação enfrentou o adversário. E quero que notem o que fez toda a diferença entre os dois reis anteriores em litígio. No verso 12, diz que Josafá viu um que era poderoso para salvar, o Senhor. Josafá era homem temente a Deus. Quando fez aliança com Jorão, sabia que inimigo enfrentaria pela frente. E numa batalha tudo poderia acontecer. Mas em vez de ter a reação do rei de Israel, de medo, de covardia, de desespero e de pessimismo, ou a reação de Mesa, rei dos Moabitas, que estava cheio de orgulho, de soberba e arrogância, achando que os inimigos já estavam derrotados, Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos, para que consultemos a vontade de Deus através dele? Josafá sabia que um só era poderoso para salvar: Jeová. E quando disseram: aqui está Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias, Josafá então afirmou: está com ele a palavra do Senhor. Versículo 11. Está com ele a palavra do Senhor. Consultar a palavra do Senhor é fundamental antes de tomarmos qualquer decisão, antes de assumirmos qualquer postura. Tem de ser para mim e para você uma tarefa natural e obrigatória para quantos se dizem servos do Senhor. É bem provável que Josafá tivesse orado a Deus antes de sair de Jerusalém para esse empreendimento. Mas o fato do registro acontecer somente nesta hora indica que o propósito da sua pergunta era testemunhar aos reis de Israel e de Edom que o Senhor estava à frente deles e que o que acontecesse na batalha seria atribuído a Jeová.
E ao dizer, está com ele a palavra do Senhor, revela o temor e a sujeição desse rei ao senhorio do único que pode salvar. As duas frases ensinam que não apenas devemos saber que o Senhor é Deus, mas precisamos aprender a deixá-lo agir e dirigir as nossas vidas. Recordo-me nesta hora de Provérbios capítulo 16, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículo 1. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Versículo 9. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal é caminho de morte. Versículo 25. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Versículo 33 desse capítulo 16 de Provérbios. Esses versículos mostram que, a despeito de termos capacidade e inteligência para tomarmos decisões, a verdade é que não enxergamos muito além. Não sabemos o que está por detrás das evidências e nem temos domínio sobre situação alguma. Mas o Senhor é Deus, sabe de todas as coisas e pode tudo. Ele é o único que pode salvar. Devemos, portanto, confiar nele as nossas obras. O autor da carta aos Hebreus, logo no início do seu escrito, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1 e 2. Se no Antigo Testamento os fiéis consultavam os profetas, nos dias primitivos da nossa era, os cristãos tinham o próprio Cristo, a revelação perfeita de Deus, o cumprimento exato da lei dos profetas. E hoje, o que temos? Temos as Escrituras. Elas são a palavra de Deus. Paulo bem lembrou ao amigo e colega de ministério Timóteo: toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Portanto, para conhecer a vontade de Deus, precisamos ler e meditar nas Escrituras em oração. No entendimento bíblico, teremos a instrução e a direção que necessitamos. Os 3 reis foram ter com Eliseu, o profeta. E lá chegando, o profeta disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo, Jorão? Vai aos profetas de teu pai. Vai aos profetas de tua mãe. Que sacudida deu ele no rei de Israel, cujo povo havia rejeitado o Senhor e estabelecido Baal e Astarote como seus deuses. E por que Jorão não foi consultar aos seus profetas, aos profetas do seu pai e aos profetas de sua mãe? Porque estava na sua mente que Jeová queria entregá-los nas mãos dos moabitas. E a evidência disto era aquela falta total de água.
É aqui que está a grande diferença entre o que teme o Senhor e aquele que não o teme. Enquanto Jorão pensava desta forma, Josafá sabia que havia um só que poderia salvá-lo. Para Josafá, o exército do Senhor não seria destruído, mas seria salvo. Então Eliseu disse a Jorão: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Jorão rejeitava o senhorio de Jeová, porém sabia que era o seu poder a causa daqueles grandes transtornos aos homens e também às nações cujo Deus fosse outro. Já Eliseu sabia que a palavra de Deus é primorosa e o seu tempo era valioso. E por isso, perder tempo com quem não queria se sujeitar à autoridade do Senhor seria um grande desperdício. Por respeito a Josafá, Eliseu lhes deu atenção. Você poderia dizer quanto gostaria de receber consideração como esta. Então seja como Josafá, temente a Deus, submisso a Ele e a sua vontade. É Deus quem vai te honrar, na medida em que você se sujeitar a Ele, Ele for obediente. Por um tangedor, quando este tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E então ele revelou aos 3 reis o plano de Jeová. Verso 17: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Se Jorão estava temeroso que pela escassez de água os homens e os animais seriam presas fáceis nas mãos do inimigo, Deus disse: vou fortalecê-los. E de modo extraordinário, que ficarão sem palavras ao contemplarem o meu poder. E se isto é pouco aos vossos olhos, saibam também que vou entregar Moabe nas suas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Versículos 18 e 19. Ou seja, Moabe seria arruinado grandemente. Moabe é quem se enfraqueceria e não Israel. Moabe é quem sofreria vergonhosa derrota e não o exército israelita. Quem há que pode se levantar contra o Senhor e ainda permanecer de pé? Quem pode confrontá-lo e resistir? Quem pode combatê-lo e subsistir? Moabe era povo desobediente, teimoso, atrevido e vil pecador. Afrontar a Israel
era afrontar ao próprio Deus. O Senhor, portanto, disse que defenderia o seu povo e o livraria da morte e infligiria grande derrota ao inimigo. E o que aconteceu? Na manhã seguinte, ao apresentar a oferta de manjares, eis que grandes águas vieram na direção do exército de Israel e cobriram todos os vales. Todos, homens e animais, puderam beber água e se fartar. E foram fortalecidos por Deus. E tiveram as suas forças renovadas. E puderam então se colocar em lugares estratégicos para a batalha. E do lado de Moabe, os moabitas sabiam que um exército marchava contra eles. E o que foi que viram quando o sol refletiu naquelas águas? Viram que elas estavam escuras, vermelhas como sangue. A interpretação que tiveram é que aquele era sinal de que os inimigos haviam se autodestruídos. Então, cobertos de grande euforia, correram para tomar posse da presa abatida. Só que, ao chegarem ao arraial de Israel, qual não foi a surpresa? Os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas. Quem não morreu teve de fugir rapidamente. Houve perseguição implacável. Tudo se deu conforme a palavra de Deus através do profeta Eliseu. Nem mesmo o sacrifício do filho do rei foi suficiente para salvar os moabitas. Revoltados, voltaram rapidinho para o seu território. O que é que eu quero passar com esta história? Quero dizer que um mesmo incidente, seja aquele que faz parte tranquila do nosso dia a dia, ou aquele que representa grande adversidade, traz tensão para todos nós. Traz receio, incertezas, seja em nossa vida pessoal, em nossa saúde, quanto ao nosso sustento, trabalho, relacionamentos, família, qualquer outro, podem ser vistos de maneiras diferentes por cada um de nós e pode causar reações diferentes em cada um de nós. Tudo depende do modo cada um de nós vê as coisas, do modo como cada um encara a vida e as dificuldades. E, principalmente, tudo depende de como nos relacionamos com Deus. Deus que é o Criador, o sustentador e o provedor de tudo. O homem comum vai de um extremo ao outro. Ou ele se porta como Jorão, olhando tudo negativamente, afirmando que não é capaz, que não vai dar certo, que a ruína é iminente. Ou então ele se porta como os moabitas, cheios de soberba e arrogância, veem tudo de maneira favorável a eles. E o inimigo sempre já abatido, se autodestruído, vê a vitória como certa, sem que haja necessidade de lutar. Só recolher as presas. O servo do Senhor não vê desta maneira. Não olha para a sua insignificância, nem para a sua
suposta superioridade. Ele olha para Deus e crê que só Deus pode salvar. No Senhor ele confia. Por isso, a ele entrega a sua causa, entrega os seus cuidados. Espera nele. E quando tudo acontece, ele rende gratidão e louvor. Porque Deus não desampara os seus filhos. Cuida deles, provê livramento na hora certa e vitória completa. O que se vê com estes olhos não é o que parece. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Tenhamos sempre em mente Isaías 59:1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque dia a dia, momento a momento, vez por vez, em cada oportunidade que lemos as Escrituras, somos lembrados de que um só é que pode salvar: o Senhor. Aquele que nos ama, que cuida de nós, que dirige os nossos passos e que provê livramento de todas as coisas. Colocamos nas tuas mãos e colocamos a vida de cada um dos teus servos que tem participado destas lives, cada um com suas lutas, com suas adversidades, com seus problemas. E cada um saiba olhar não para si mesmo nem para os outros, mas para o Senhor, e esperar do Senhor todo o tempo. E quando a vitória vier, possam render graças e louvores ao Senhor. Cuida de cada um de nós, ó Deus. Toma conta das nossas famílias, das nossas causas, e ser engrandecido em cada um de nós. É a nossa oração, com confiança, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito seja com cada um de vós, irmãos, e com todos quantos amam e esperam a vinda gloriosa do Senhor. Amém e amém. Obrigado pela participação de hoje. Tenha uma boa noite, uma boa semana, se Deus quiser.